mídia hipócrita começou a funcionar. Vamos trabalhar e mostrar o lado negro dessa mídia tradicional com Mauro César sendo mais hipócrita do que nunca, porque elogiou o Abel. Olha que legal. Fiquem aí, de uma forma meio aqui subliminar, mas conseguiu elogiar o Abel. Olha só, cara, eu vou mostrar tudo aqui. Todas as mídias que forem elogiar o Abel, porque agora a moda é o contrário, elogiar o Abel. Ó, o Abel Ferreira, ele costuma ter declarações... Foi expulso o auxiliar lá, hein? Sim, ele costuma ter declarações polêmicas, ele fala o que ele pensa, isso eu até admiro no Abel. Ele criticou não, né? Gerou uma reflexão, meio que dando uma indireta pro Corinthians. Ele fala que muitos clubes não contratariam tantos jogadores se houvesse o fair play financeiro no Brasil que há na Europa. Mauro, você até que me passou essa... A coletiva rolou agora há pouco e o Rodrigo Matos... Usa o microfone. A coletiva foi agora há pouco, já acabou, e o Rodrigo Matos do UOL publicou aqui, após o clássico contra o Corinthians, Abel Ferreira, citando em sua entrevista coletiva, que alguns clubes não contratariam determinados atletas se houvesse fair play financeiro, como acontece na Europa. Me parece muito claro ele falar isso depois do jogo contra o Corinthians. Ele está falando de quem? Está falando do Corinthians. Mas sabe que a vontade dele, isso é verdade. Ele mesmo ganhando título no Palmeiras, ele está pedindo para contratar direto. Então não, ele não pode... Não, mas a questão, o que ele está dizendo é a questão do fair play financeiro. O fair play financeiro não proíbe de contratar. Você não vai contratar se você não paga as suas contas, se você tem salário atrasado, se você não tem todas as certidões, se você... E existe o projeto de fair play financeiro feito pelo César Grafietti, aquele mesmo que faz as análises dos balanços dos clubes todos os anos, e que a CBF não coloca em prática porque não quer. O Atlético não teria os jogadores que tem se houvesse fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. O Corinthians não poderia contratar jogadores com uma dívida de quase 1 bilhão, mais um estádio, e contratando a Deus e o mundo. Isso e vários outros exemplos você vai encontrar aí no futebol brasileiro. O Palmeiras poderia contratar, porque o Palmeiras não tem esses problemas financeiros. E não é porque tem um patrocinador forte, não. O Palmeiras se estruturou para isso. E tem também um forte patrocinador. É diferente. Então, é interessante, porque os técnicos brasileiros não falam isso. Não falam isso porque não querem fechar portas. Eles querem manter reserva de mercado e não querem fechar porta. Ele é português, ele sabe que ele vai embora cedo ou tarde, vai trabalhar lá fora, então já dá um bico no balde, palmas para o Abel Ferreira. Você acha que ele tem razão nessa... Toda razão, mas muita razão. E que bom que um técnico falando isso. Não importa se ele é de Marte, Saturno, Portugal ou Brasil. Ótimo que alguém fale isso, porque isso é um dos maiores absurdos no futebol brasileiro e há um silêncio, uma conivência muito grande de muita gente em relação a isso. Especialmente em casos como o do Atlético. O Atlético tem uma dívida de 1,12, 1,3 bilhão de reais. Tem lá os caras que pagam lá, os benfeitores que pagam tudo, e todo mundo acha normal. Acha normal. Não, normal. Não é normal, porque não é dinheiro gerado pelo clube. É dinheiro que... E o clube não é empresa, não tem um dono. Então se transforma em empresa, como está acontecendo esse processo aqui no Brasil. Tem gente que não recebeu do Atlético. Né? Exato. Como tem um monte de gente que não recebeu do Corinthians. Exato. Então assim, eu não pago as minhas contas, eu contrato jogador. Então o fair play financeiro breca, não contratações, breca contratações se você não honrar os seus compromissos. E na Europa tem rebaixamento... O Derby County mesmo, o Juventus está nessa situação, a Juventus viveu isso, a Fiorentina já acabou por isso, o Napoli já acabou por isso, o Rangers da Escócia acaba e volta. É refundado, o clube vai para a última divisão. E aqui no Brasil não acontece nada, porque a CBF nunca vai fazer nada. Mas o projeto está lá, fair play financeiro do futebol brasileiro. Você só pode contratar se você não tiver dívidas. É uma série de regras que tem que ser seguidas. O fair play financeiro, muita gente confunde, ele não é um teto de gastos. Tipo assim, você pode contratar até 100 milhões. Por isso que eu confundi aqui, que eu falei, o Abel também quer contratar. Sim. Mas é porque pode, porque tá tudo certinho. Você tem que mostrar que você pode pagar o que você tá. Você apresenta como é que está a sua situação. Aí cada país tem alguns pequenos detalhes que mudam de um país para o outro. Mas é assim, basicamente, você apresenta as suas contas, o que você tem de lucro, o que tem de dívida, o que tem de período, a sua folha salarial, os seus gastos, enfim. Se você comprovar que você tem condição de pagar, você pode gastar. Se você não conseguir comprovar, se ficar claro, você não tem condição de fazer um investimento nesse valor. Você não pode. Então não é assim, só pode comprar até 100 milhões. Não tem. Se o time comprovar que pode gastar 500, ele pode gastar 500. Isso começou assim na Espanha. Na Espanha, especificamente, eu li uma entrevista acho que do próprio Tebas, dizendo que eles começaram lá por causa dos clubes da segunda e terceira divisões. Porque eles faziam essa loucura e o coitado do cara não tinha nem força para conseguir cobrar essa dívida. E aí eles começaram a alinhar a segunda divisão. Você vai comprar até aqui, o teu lucro, o teu futebol gera esse valor. Com esse valor, você tem que cumprir tudo.
Quando você der um passo além disso, você começa a ficar sujeito a punições. E aí isso chegou até na primeira divisão. Então o time realmente ele tem que comprovar a capacidade financeira para cumprir com os compromissos dele. É o mínimo que se espera de uma empresa. E mesmo na Europa. Ele fala o que ele pensa, sem agredir, mas ele fala o que ele pensa. O Abel Ferreira, ele falou, ele deu outra declaração curta e grossa. Ele sempre direto, a gente vai colocar aqui, sobre a situação de que essa atuação, perguntaram para ele se essa atuação de hoje foi uma resposta a quem o chama de retranqueiro. Foi a pergunta, inclusive, do Pedro Marques, aqui da Jovem Pan, que adora o Abel Ferreira. Então a gente vai colocar aqui a resposta do Abel e depois a gente vai comentar essa resposta dele. Perguntas do Pedro Marques, da Jovem Pan, Márcio Torvano, da 105 FM e Alexandre Silvestre, da TV Gazeta. O Palmeiras criou várias chances hoje. Você gostaria de enviar algum recado aos que te chamam de retranqueiro? E aqui no Brasil, você se sente mais amado ou odiado? Aquele vizinho te pediu desculpas ou virou seu amigo? Olha, fico muito contente por falares nisso das oportunidades de golo, não é? Que é isso que conta. Eu já vos falei, para mim a posse de bola não ganha jogos. Eu não gosto de fazer posse de bola por posse de bola para chegar ao final e dizer tenho 60%, 70%. Eu não sou assim. Eu não sou assim, não é? E vocês já tiveram treinadores aqui que foram adjuntos de tiki-taka e não deu. O meu fator de rendimento, já vos disse os meus fatores de rendimento, é remates, é fazer golos. Nós vivemos de golos. E fico muito contente que nós realmente, como tu disseste bem, nós criámos oportunidades. Nós tivemos oportunidades para que o resultado pudesse ter sido outro. E é disso que esta equipa vive. Como disse, fatores de rendimento. E posse de bola para mim não é um fator de rendimento. Eu quero que fique claro com todos. Posse de bola para mim não é um fator de rendimento. É um meio que eu utilizo para atacar o adversário. E eu não vou andar direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Com os bons jogadores que tem. Hoje ele não foi retranqueiro, a gente elogiou. O Renato Gaúcho foi retranqueiro quando eliminou o São Paulo da Copa do Brasil em 2020. Assumidamente. E falou, vim aqui para fazer o 0x0. E fez o 0x0, ganhou lá de 1x0 o gol do Diego Souza. O Renato Gaúcho, ele já reapareceu hoje, hein? Deu entrevista hoje. O Renato Gaúcho... O que será, Mauro? Não sei. Talvez alguma... se vira. E aí, nisso, eu acho que o Abel pode melhorar o seu trabalho, o seu rendimento, né? Mas ele foi bem elegante ali, não ficou mandando resposta e tudo. Mas eu acho que ele tem o direito de ser retranqueiro. Até escrevi essa semana isso no meu blog. Ele tem o direito de ser retranqueiro. Gente, os técnicos ser retranqueiro, isso não é ofensa. O cara pode ser retranqueiro em alguns momentos. Como é que foi o Jorge Jesus contra o PSV na fase preliminar da Liga dos Campeões, jogo do Benfica? Ele perdeu o Veríssimo, ex-Santos, expulso, no primeiro tempo. Montou uma retranca para sustentar o resultado. E se classificou. Foi para a fase de grupo, se classificou de novo. Contra o Barcelona, jogou fechadinho. O Jorge Jesus, que aqui se notabilizou por ser um técnico extremamente ofensivo. Então, todo técnico tem o seu momento de retranca, ou quase todo ele. Guardiola, acho que não. Mas todo técnico vai ter algum momento. Mas eu me lembro de um jogo, vai ter outro bom agora se aproximando, né? City e Liverpool. Do Liverpool no final do jogo pressionando para conseguir resultado. Foi no primeiro ano que os dois disputaram ali pau a pau. E o Guardiola no final trincheirou o time inteiro dando bicuda pro alto para segurar o resultado, meteu mais zagueiro e tudo. Ficou na pausinha de escanteio. Porque ali o jogo estava acabando. Então, gente, isso é do jogo. Fala, o técnico foi retranqueiro aqui ali. Isso não é uma ofensa. Ninguém tá xingando a mãe nem nada. A gente às vezes se agarra nas palavras como se isso fosse uma ofensa. Não é. Não é. E muitos deles são, sim, retranqueiros, até por força das circunstâncias. E quando você tem um elenco mais fraco, às vezes você vai ser retranqueiro mesmo. E ele é bom retranqueiro. Porque quando ele monta o time da defesa, ele costuma impor muitas dificuldades aos seus adversários. Olha tudo que ele conquistou, né? Exato, isso aí é normal. Eu acho que é muito mimimi isso também, entendeu? Mas essa levantada de bola foi feia.